Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Mortal Kombat, de 2021. Pois é, chegamos lá. Não é um filme de terror, né? Mas talvez possa ser considerado uma trecheira e tem bastante sangue e gore e eu quero falar dele, então a gente vai falar dele. O filme foi dirigido por Simon McCoy, a primeira direção dele, e o filme estrela uns atores que você talvez reconheça de algum filme ou série estranhamente específico que você assistiu aleatoriamente algum dia. Percebe-se que eu tô meio com preguiça de listar elenco agora e talvez eu faça isso depois quando eu fale de personagens. Ou talvez não. Mortal Kombat é, obviamente, baseado na franquia de jogos Mortal Kombat, que é uma das franquias mais famosas de jogos de luta que tem por aí, que já tem uma pá de personagens que são reconhecidos e consolidados na cultura pop geral. E esse é o terceiro filme live action do Mortal Kombat e é um reboot cinematográfico da franquia. Tiveram dois filmes do Mortal Kombat nos anos 90 antes, que eu acho que podem ser justamente classificados como trecheiras. O primeiro é bem melhor do que o segundo, mas ainda assim acho que é uma trecheira da boa. E esse novo filme tem dado o que falar desde que ele lançou alguns dias atrás, e pelo visto a maioria das pessoas achou o filme bem ruim. Assim, eu nunca fui muito de acompanhar a história dos jogos da franquia do Mortal Kombat. Eu já joguei alguns dos jogos e eu conheço quase todos os personagens que já passaram por ali, mas eu não ligo nem um pouco pra história. Pra mim, Mortal Kombat é um jogo que existe pelo gore e pelos fatalities. Eu acho que os filmes dos anos 90 foram bem toscos porque eles não fizeram isso, eles não transmitiram essa identidade da franquia pra tela. E esse filme de 2021 é meio que só isso. Não tem muita história e a história que tem é zoada, mas tem um monte de luta rolando com bastante gore, bastante sangue, bastante fatality. Então, pelo que eu tava esperando, pra mim foi um filme ok o suficiente. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram um novo filme do Mortal Kombat, o que vocês acharam desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Como esse é um filme bem recente, eu vou tentar fazer esse vídeo sem spoilers. No final eu devo falar uma coisa ou outra sobre a trama, mas eu vou avisar quando. Mas também já vou deixar aqui avisado que não tem tanto spoiler pra dar assim desse filme. Tipo, é um filme do Mortal Kombat, a galera luta e se mata. O que vocês estão esperando, né? E a trama de Mortal Kombat 2021 não faz sentido nenhum. Começando pelo protagonista, que é Cole Young, um lutador de MMA, que não é nem um lutador bom de MMA. Ele descobre um dia que ele é um dos escolhidos pelo destino para ser um dos representantes da Terra em um torneio de luta milenar que envolve uns 9 mundos ou dimensões diferentes, que é o torneio do Mortal Kombat. E aí tu imagina que a trama do filme seja o tal famoso torneio, né? Não é. A trama do filme é um monte de acontecimento e lutas aleatórias que parecem de um filme de super-herói mal escrito. Eles cagam pro torneio e fazem um time de gente obviamente do mal que vai invadir e conquistar a Terra. E eles são liderados pelo Shang Tsung, o grande mago dos jogos, né? A gente sabe quem ele é. E aí tem um grupo de humanos que precisa treinar para derrotar essa força do mal, mas que no final derrotam a força do mal sem tanto treino assim. Logo de cara, que eu já falei até inclusive, o maior acerto que essa produção fez foi aumentar a classificação etária para eles poderem ter os efeitos de sangue e gore que são o carro-chefe da franquia. E isso o filme entrega bem, é uma mistura boa de efeitos práticos com efeitos digitais e tem muita cena de morte maneira. Inclusive, as cenas de luta são quase sempre boas. São cenas bem coreografadas e são cenas divertidas de assistir. O filme começa com o Scorpion matando um monte dos Lin Kuei, os capanga do Sub-Zero, em uma cena de ação muito elaborada, estilo John Wick, o que eu achei bem maneiro. E as cenas de luta continuam sendo um pouco de mais do mesmo, mas de vez em quando rola alguma coisa inventiva ali. Eu gosto da cena que eles lutam contra o Reptile, e ele tá invisível durante a luta. Então eles prendem um sinalizador nele com uma faca, e isso acaba criando um visual bem legal e bem único pra cena. Claro que nem tudo é 100%. Tem algumas cenas que a direção fica muito confusa, vira uma ação incompreensível no meio das lutas. E tem alguns efeitos que são bem canastrões, principalmente o olho do Raiden. O olho do Raiden me tirou do sério. O After Effects safado que eles colocaram na cara dele. E também tem a onda de fumaça preta que acompanha o Shang Tsung nas aparições dele, que parece coisa de vilão de desenho animado. Mas no geral eu acho que os efeitos e as coreografias são o ponto alto do filme. E outro grande mérito do filme pra mim é a caracterização dos personagens do jogo. Eu gosto bastante como eles pegaram vários personagens e replicaram o visual deles perfeitamente na tela. O que vai desde alguns visuais mais simples, tipo a Sonya Blade e o Liu Kang, até um pessoal que é bem elaborado. O que mais me surpreendeu foi o figurino do Kabal, que tá perfeito no filme, mas o Sub-Zero ficou muito bem feito, o Scorpion quando aparece no final é muito bom também,
O Kung Lao tá igualzinho o personagem do jogo. Eu vi na internet que o ator que interpretou o Kung Lao ficou jogando o jogo, estudando os movimentos dele pra fazer igual. E eu gosto também que eles pegam uns personagens bem lado B do Mortal Kombat pra participar dessa trama, tipo Nitara ou o General Reiko. E eles não têm caracterização nenhuma na trama, mal tem fala, mas ainda assim eu acho legal ver eles pegando uns personagens mais obscuros do jogo pra colocar no live action. E acho que todo esse detalhe sobre os personagens do jogo, que já já eu falo mais sobre eles, só evidencia o que todo mundo na internet já sabe que é a pior coisa do filme. Eu vou continuar aqui chutando cavalo morto, mas vamos cagar na cabeça do Cole Young agora. Eu acho engraçado porque é o mesmo fenômeno que eu reclamo constantemente de alguns filmes de terror aqui que eu falo no canal, que é como o protagonista é um merda genérico e os personagens secundários são todos muito melhores. Eu acho que isso é roteirista com medo de fazer os personagens do filme serem muito esquisitos e o público geral não ter ninguém pra se identificar no filme. E é isso que o Cole é pra mim, ele tá no filme só pra cumprir a cota de protagonista americano genérico. Parece que nem os roteiristas queriam colocar ele no filme, porque no momento que o Cole encontra personagens mais interessantes, ele vira um figurante quase na própria trama. Tem toda aquela parte no meio que ele encontra com a Sonya, e cara, quando o Kano aparece, o Kano rouba a cena completamente. O Cole mal tem fala nessa parte do meio do filme, ele só tá lá pra fazer uma pergunta idiota de vez em quando do tipo, Mortal Kombat? O que é isso? Porque o resto é só a Sonya e o Kano interagindo. O Cole tá no filme também só pra justificar diálogo expositivo, que a gente também não precisa. O protagonista ser o pior personagem do filme já é ruim se for contar só o filme. Fica pior ainda quando esse é um filme inspirado em uma franquia já existente, e eu acho seguro presumir que quem vai assistir esse filme são pessoas que já têm alguma familiaridade com a franquia e já conhecem esses personagens. Então não só o Cole é um protagonista merda, ele é um protagonista merda que tá roubando o espaço de outros personagens que o público já gostava anteriormente. Não faz sentido nenhum a existência dele ali. E eu acho bem contraditório isso, eles colocam esse personagem com o objetivo claro de tentar habituar as pessoas que não conhecem o jogo a esse universo, ao mesmo tempo que eles socam 15 personagens diferentes do jogo ali sem contexto nenhum, sem desenvolvimento e sem apresentação direito. Porque, sério, o Goro nesse filme não faz sentido nenhum. Você só vai entender quem que o Goro é ali se você souber já da história dele nos jogos. E não só o Cole é um personagem genérico chato, como ele tem um drama familiar genérico e chato. A família dele que ficou em perigo e ele tem que ajudar. Tem uma cena na metade do filme que o Cole desiste do Mortal Kombat e volta pra casa, e eu tava torcendo muito pra ele só parar de aparecer no filme, sabe? Ele desistiu, foi embora, acabou. Foca nos personagens legais agora. Inclusive, os roteiristas ainda tiveram a coragem de fazer o Cole meter um discurso bonitinho no final, falando sobre como os lutadores são a família que vai lutar contra o mal. Mano, na moral, esse filme existe por um motivo, pra fazer os personagens do jogo se baterem e se trucidarem em live action. Não vem tentar meter esse negócio de que o filme do Mortal Kombat, na verdade, é sobre família, que isso não desce. E é engraçado que, cara, vocês já viram a quantidade de personagem que tem na franquia do Mortal Kombat? O que não falta é personagem, eles tinham um leque de opções enorme de personagens melhores que o Cole. Se eles queriam alguém desprovido de personalidade, eles podiam ter escolhido algum dos personagens desprovidos de personalidade da franquia. Pega o Taven, do Mortal Kombat Armageddon. Vai vir alguém nos comentários falar, mas o Taven é um semideus, filho de não sei quem, que não sei quem. Mano, caguei. O Taven é um protagonista genérico e o Cole Young é a melhor adaptação possível que eles podiam ter feito do Taven. Talvez se eles só tivessem trocado o nome do Cole pra Taven já tava bom o suficiente. Mas aí também acho que nem o Ed Boon, o criador do Mortal Kombat, deve lembrar quem é Taven também. Ou então melhor ainda, quer substituir o Cole por um personagem bom? Alguém aí que sabe mexer em efeitos visuais, por favor, substitua o Cole no filme por um modelo 3D do Mocap, o personagem mais estúpido de Mortal Kombat já criado. E pra vocês verem como o Cole é ruim, se colocassem o personagem mais estúpido de Mortal Kombat como protagonista, eu ia colocar esse filme como um clássico aqui, agora mesmo, clássico da trecheira. Mas não, ao invés disso a gente tem o Cole, que... Piadas à parte, eu acho que o filme na verdade nem precisava substituir ele por ninguém, bastava tirar ele da trama, porque o filme já tem uma boa quantidade de personagens pra fazer essa trama andar sem esse protagonista. Vamos começar com quem devia ser o protagonista de fato, que tem um arco legal ali, que é o Jax. O Jax tem uma história legal no filme porque... Claro, a gente sabe que no jogo ele tem os braços de metal e você sabe que ele vai ter que perder os braços em algum momento da trama. Isso acontece numa cena muito boa, inclusive. E aí você tem um drama perfeito de personagem de filme de luta. É o cara que tá aprendendo a lutar de novo do zero com os braços novos de metal, e isso daria uma história principal boa, mas vira uma subtrama. A Sonya Blade tem um arco de personagem que ela investiga sobre o torneio do Mortal Kombat, ela é quase especialista no assunto, mas ela não foi escolhida pra participar dele. E ainda assim ela segue o pessoal até o templo secreto do Raiden e começa a participar das lutas mesmo ela não sendo digna. Isso é uma parada interessante. Eles podiam ter usado o Liu Kang como protagonista do filme, já que no produto final ele fica meio genérico e apagado.
Ele pode ser o protagonista que tá se preparando para esse torneio também. E claro, o melhor personagem do filme é o Kano. Isso porque ele é engraçado, ele é carismático, mas ele podia ser um bom protagonista se o filme aproveitasse isso. Essa coisa do conflito de lealdade, do vilão que vira herói, mas depois é vilão no fim das contas. Isso podia dar um dilema interessante. E claro, tem o Scorpion com a trama de vingança dele com o Sub-Zero. Os dois têm duas cenas de luta, uma no começo e uma no final, que são facilmente as melhores cenas do filme. O que é triste, porque na segunda luta dos dois ela é muito boa, e tem o Cole perdidão no meio tentando participar da luta também. Eu acho isso ótimo, porque você tá pouco se fudendo pro Cole naquela cena, naquele contexto. Você quer ver o Scorpion e o Sub-Zero lutarem. O que significa que o protagonista do filme é um intruso no clímax do filme. Isso zoa muito, cara. Todos esses personagens bons viram uma subtrama pro merda do Cole e a história de família protagonista genérico dele. Eu gosto do elenco desse filme também. Acho legal que eles realmente colocaram atores asiáticos pra interpretar os personagens asiáticos, o que é mais do que dá pra dizer do Hayden Highlander dos anos 90. E nisso tem o cara que faz o Scorpion, que é um ator japonês chamado Hiroyuki Sanada, que eu não tinha ideia de quem que era, até que nesse último mês, sem sacanagem, eu sem querer assisti uns 3 filmes que estrelavam ele. Então eu achei bem curioso isso. O filme tem alguns outros atores reconhecíveis. O Sub-Zero é um dos atores do ótimo filme de ação da Operação Invasão. O Reiko é interpretado pelo filho do Immortan Joe do Mad Max Fury Road. A voz do Cabal é a voz do Damon Harriman, aquele cara que fez A Casa de Cera e o Charles Manson no Mindhunter. E a voz do Goro é o Angus Sampson, o Tucker da franquia Sobrenatural. Não que você vai reconhecer a voz de algum dos dois, porque o Goro tem tipo 2 falas, e o Cabal fala tudo de um jeito tão monótono no Google Translate e com tanto efeito na voz que é meio difícil de reconhecer mesmo. E essa escolha de atores é legal também porque eles podem aproveitar os idiomas dos personagens. O Scorpion fala japonês o filme todo, o Sub-Zero fala em chinês. Tirando, claro, quando o filme decide fazer umas referências. Isso pra mim foi uma coisa que foi bem 880. As referências pequenas funcionam pra mim, inclusive as referências a outros personagens da franquia do Mortal Kombat. Aparece uma imagem do Nightwolf, uma estátua do Shao Kahn. O Liu Kang em certo momento menciona o Mestre Borracho. Grande Mestre Borracho. O fatality dele era peidar fogo nas pessoas. E ainda é um personagem melhor que o Cole. Mas uma coisa que eu achei muito tosca são as frases que eles tiram diretamente do jogo de videogame. Então do nada os personagens falam Flawless Victory, Fatality. Eles falam quase olhando pra câmera, sei lá, eu achei bem brega. Pra mim a pior dessas é o Scorpion falando o famoso Get over here. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, beleza. Mas eu achei tosco porque é inverossímil. O maluco é um japonês que morreu há séculos atrás, fala só em japonês o filme inteiro, ficou um tempão no inferno, e quando ele volta a primeira coisa que ele fala é uma frase de efeito em inglês? Que porra é essa? Entre o Scorpion desse filme e o Latu pilado assim na terra como no inferno, eu diria que o capeta tá dando uns intensivão de inglês bem bacana lá embaixo, hein? Mais uma referência visual que funcionou pra mim, que funcionou bastante, foi eles replicarem muita coisa das lutas do jogo. Primeiro que tem os fatalities. Cada personagem tem a chance de mostrar pelo menos um fatality dele. Tem o Kung Lao com o chapéu, tem o dragão de fogo do Liu Kang, tem o Jax esmagando cabeça, o Kano arrancando o coração, Scorpion cospe fogo, Shang Tsung absorve a alma. O único fatality clássico que ficou faltando aqui é o Sub-Zero arrancando a espinha dorsal de alguém. E nem só os fatalities, muitos movimentos especiais e golpes no meio das lutas foram replicados diretamente do jogo. E eu curti bastante isso. E tem até uma cena que o Liu Kang vai treinar o Kano e o Liu Kang fica apelando e fazendo o mesmo movimento, a mesma rasteira e derrubando o Kano várias vezes seguidas. Me parece uma piada com a galera que fica apelando o mesmo movimento várias vezes em jogos de luta. Tipo eu jogando Terrordrome. Ok, então vamos pra pergunta, o que mais tem no filme? Tem a trilha sonora que eu achei bem genérica até chegar numa cena no final que eles tocam uma versão nova do tema clássico do Mortal Kombat, que aí eu achei legal. E também tem que comentar um pouco mais do roteiro, então agora vão alguns spoilerzinhos, fiquem avisados. Como eu disse, eu nem sei muito bem do que dar spoiler nesse filme, né? Não tem muita trama, é só luta atrás de luta. E aí que tá o segundo maior problema desse filme, que ele é um filme do Mortal Kombat sem Mortal Kombat. Pegaram uns 15 personagens da franquia e fizeram um filme que não tem torneio. Eles são todos participantes desse torneio, mas ao invés de fazer uma trama clássica dessas, estilo Grande Dragão Branco lá do Van Damme, que eu acho uma ótima estrutura de roteiro pra filme assim, dá pra apresentar bem cada personagem, fazer as lutas e tal. Eles decidiram fazer uma trama genérica que parece filme de super-herói, que é a gangue do mal que vem pra conquistar o planeta Terra. E cara, foda-se, não ligo, leva a Terra, eu só quero ver meu torneio de lutinha, que saco.
E aí as lutas que acontecem acabam ficando bem sem propósito, é tudo muito arbitrário. São só os personagens, tipo, encontrando em algum lugar e se batendo sem muito motivo. E eu vi muita gente também reclamando da justificativa mística que eles dão, do arcano, que dá poderzinho pra galera. Isso não me incomodou tanto, foi só uma baboseira que eles inventaram pra não ter que ficar explicando por que o Liu Kang consegue soltar bola de fogo. Pra mim tá de bom tamanho. O que eu achei brega mesmo foram as tatuagens ou marca de nascença de dragão que eles têm pra identificar eles como participantes do Mortal Kombat. Isso eu achei tosco. E se for pra falar de roteiro zoado, eu acho muito ruim o plano dos personagens no final do filme. O raio do Cole decide alguma coisa do tipo: eles são mais fortes juntos. Se a gente lutar contra eles separados, a gente consegue vencer eles. Que é uma informação que ele tirou do nada, porque o que acontece na metade do filme quando a galera do mal invade o templo do Raiden? Eles não estão lutando juntos não, eles se separam para lutar cada um com a sua duplinha e o pessoal do bem leva um pau sem tamanho. Mas aí 2 cenas depois, sem nenhum treino ou estratégia nova, eles só encontram as mesmas duplinhas que estavam lutando antes em lugares diferentes e a galera do bem só mata a galera do mal toda sem muita dificuldade. Não mudou nada, não tem arma secreta, não tem estratégia, não tem nada. Eles só derrotam todo mundo sem motivo nenhum, porque sim. E acho que o último problema desse filme é que ele não tem final. Esse filme todo fede a pilantragem executiva pra vender continuação. Isso que é foda, porque parece que eles fizeram esse filme sem se importar com esse filme. Ele não conta uma história completa. Ele parece ser só uma coisa que eles precisavam fazer para estabelecer esse universo cinematográfico que é maior ainda, que vão ter várias continuações. E o filme termina com um monte de gancho. Eles não matam o vilão final, o Goro morre, mas eles falam, ó, vai voltar, hein? Daqui a pouco volta. E aí eles falam, olha, o Johnny Cage vai vir no próximo filme, hein? A sensação que dá é que esse filme todo foi só um tira-gosto de 1h45 para um projeto futuro. E isso eu acho muito feio. E é isso, eu até gostei de bastante coisa nesse filme, que é a parte que interessa. O gore, cenas de luta, caracterização dos personagens, os movimentos do jogo replicados em live action. E podia ter sido só um filme divertido e despretensioso de Mortal Kombat. Mas um monte de escolha esquisita de roteiro e essa palhaçada de tentar emplacar trilogia logo no primeiro filme reduzem esse filme pra mim a um filme que é só ok. E a categoria final que eu coloco ele é isso mesmo, é mediano.